Opa, beleza galera? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. A gente vai começar um glossário Gearhead. Eu vou trazer para vocês algumas palavras e termos do mundo dos Petrolheads que passam de vez em quando despercebidas ou que às vezes as pessoas não costumam entender, ou por serem muito técnicas, ou por serem muito estranhas. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso dicionário. A primeira palavra que nosso dicionário vai descrever é Gearhead. O que é um Gearhead, afinal das contas? Gearhead é basicamente qualquer pessoa de qualquer sexo, qualquer idade, qualquer raça, qualquer orientação sexual, qualquer coisa, que aprecia a arte das máquinas. O Gearhead é aquele cara que só vive pra carro. É o cara que irrita todo mundo quando chega numa conversa porque não consegue falar de nada mais. Que aprecia um veículo, seja lá qual marca ele seja, de qual país. E obviamente existem certos grupos determinados de Gearheads, como por exemplo os fãs de JDMs, que são veículos japoneses, eu já vou descrever essa palavra, os fãs de Porsche, os rachadores, os choraboy, entre várias outras tribos de Gearheads. Mas essencialmente a palavra significa simplesmente uma pessoa que gosta muito de carro, que gosta muito de motos, que gosta muito de caminhões, barcos, aviões, seja lá o que envolver máquinas, motores, basicamente é isso. E o que significa Petrolhead? Bem, Petrolhead é simplesmente o jeito britânico de dizer Gearhead. Porque você sabe que os britânicos adoram confundir as coisas. Eles adoram fazer medidas diferentes, eles adoram dirigir do lado errado da rua. Esses britânicos são muito confusos. Drift. O que significa drift? Conhecido também pelos brazucas como drift. Drift é a arte de colocar um carro de lado, literalmente. Isso se faz desestabilizando um carro numa curva, fazendo com que a direção que as rodas estão seja oposta à própria direção dessa curva. Ou seja, se você está fazendo uma curva à direita e você está utilizando da prática do drift para fazer essa curva, o contra-esterço do volante vai ser totalmente virado à esquerda. Essa técnica se popularizou nos anos 70 e 80, especialmente no Japão, onde lendas como Keiichi Tsuchiya fizeram vídeos que ficaram extremamente famosos no mundo inteiro. Hoje em dia são organizados diversos campeonatos de drift no mundo inteiro, incluindo o Brasil e no próprio Japão, que é onde esse estilo de pilotagem surgiu e provavelmente o país onde ele mais faz sucesso. O próximo termo que a gente vai descrever é choraboy. Esse termo pegou fama aqui no Brasil, agora especialmente nessa última década, e significa basicamente que uma pessoa acha que o carro dela é melhor porque ele é rebaixado, porque ele raspa no chão e porque... basicamente isso. Para fazer parte desse movimento choraboy, o seu carro tem que ter uma suspensão de altura bastante reduzida, normalmente uma suspensão fixa ou uma suspensão esportiva modificada para usar num carro específico. Então, aqui no canal eu tento sempre ser imparcial na medida do possível, porque o mundo automotivo é um lugar muito diversificado, com muitos gostos e muitas prioridades. Mas sinceramente, isso é uma bosta, né, velho? Para fazer uma modificação na suspensão do carro para ficar desse jeito, uma pessoa tem que tomar muitas coisas como certas. Uma delas que o carro vai ficar totalmente inviável para o trânsito, seja urbano como rodoviário. Quando aparecer uma lombada... então... Eu, como um aspirante a engenheiro, acho péssimo que uma pessoa esqueça totalmente do aspecto técnico de um carro e valorize somente o aspecto visual. Mas enfim, é uma questão de gosto, tem gente que prefere o carro assim. JDM. O que ser essa sigla? Ela é a abreviatura para Japanese Domestic Market, que são carros que só são produzidos e vendidos para o Japão. Muitos desses carros adquirem fama internacional, como o Eonos Cosmo, o Nissan Skyline e a série GTR dele, mas muitos desses têm as suas vendas restritas somente para o Japão. Sabe lá Deus por quê. Conforme eles vão ficando um pouco mais antigos, esses carros começam a ser exportados para outros países que possuem algumas políticas reduzidas para a importação de veículos. Por exemplo, no Brasil, um carro precisa ter 30 anos de uso para poder ser importado. Já nos Estados Unidos se reduz para 25 e no Canadá são apenas 15 anos. Enquanto em alguns outros países não existem nenhumas medidas restritivas, como no Chile, no Paraguai. Agora, discutindo um termo mais técnico, nós vamos falar de deslocamento, ou cilindrada dependendo do caso. A cilindrada ou deslocamento se baseia tecnicamente no volume dentro de uma câmara hermeticamente fechada que é deslocado
por um pistão ou por um rotor, dependendo do caso. Então, basicamente, no motor a combustão, que se baseia em pistões, por exemplo, o volume dentro da câmara de combustão é o deslocamento, e você multiplica isso pelo número de cilindros que você tem. Foi daí que surgiu a célebre frase do mundo automotivo, "There is no replacement for displacement", que significa mais ou menos que não tem substituição para o deslocamento. E é com isso que a gente chega hoje ao fim do nosso vídeo. Se você gostou, deixe sua avaliação, comente ali embaixo, se inscreva no nosso canal para que a gente continue com essa série e com vários outros vídeos de tudo que existe no mundo automotivo. Valeu, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, galera. Valeu.